Graça e paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nosso eterno Deus para sempre. Meus irmãos, hoje, deixa eu só dar uma ajeitada na câmera para tirar aqui o corredor. Glória a Deus. A mensagem de hoje, meus irmãos, que eu tenho para vocês é uma mensagem que Deus tocou no meu coração, algo que aconteceu na minha vida, e eu quero compartilhar com os irmãos na minha vida antes, de vir para Cristo verdadeiramente, de conhecer o Senhor Jesus pessoalmente, onde eu tive um encontro pessoal com Jesus. E agora eu quero compartilhar com você esse capítulo deste livro que é maravilhoso, e aconselho todos a lerem este livro na realidade, que é o livro de Cantares. Cantares, capítulo de número 2, versículo de número 15. Então lá vai estar escrito o quê? Lá vai estar escrito que devemos apanhar as raposas, as pequenas raposinhas que comem as raízes da vinha e a destroem, vinha a qual está florida e pronta para dar frutos. Olha, na nossa vida espiritual, nós devemos praticar essa captura das raposas. Eu fui fazer um estudo sobre as raposas e descobri que ela é um animal que vive em ambientes desérticos, montanhosos, pedregosos, e também em ambientes de floresta normal, como qualquer animal. E também descobri que a raposa é um animal onívoro. Ela se alimenta tanto de carne quanto de vegetais, né? Alguns vegetais, algumas plantas, algumas frutas, a raposa também gosta de comer. Então, meus irmãos, quando o rei Salomão escreve este versículo inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: apanhai-me as raposas. Olha, essas raposas, quando elas crescem, elas vão até a vinha e devastam a vinha. Elas comem os frutos, roubam as flores, destroem toda a plantação. E repare, quando você for ler este capítulo, que ele diz primeiramente: apanhai-me as raposas. As raposas, quando elas estão grandes, elas destroem a plantação. Então o dono das plantações costumavam fazer o quê? Colocar uma cerca em volta para que essas raposas grandes não comessem, então não entrassem na plantação e comessem as plantas, os frutos, as flores, né, para não destruir a vinha. Mas perceba que logo depois que ele coloca uma vírgula, ele diz as raposinhas. Então, para nós terminarmos a nossa teoria, né, de um mundo animal, as raposinhas, as pequenas raposas, elas conseguiam passar por entre os vãos da cerca, entravam nas plantações e também faziam aquilo que as raposas grandes faziam. As raposinhas ainda faziam pior do que as raposas grandes, porque as raposinhas, por não alcançarem lá os frutos, o que elas faziam? Iam direto na raiz da planta, assim matando então a planta. Ela come a raiz da planta, se alimenta daquela raiz e matava a vinha. Olha, para o nosso estudo, para a gente levar para um reino espiritual, as raposas grandes são aqueles pecados que são aparentes e que nós devemos colocar uma cerca, né? Uma cerca em nosso coração, para que esses pecados ao qual nós conseguimos enxergar, esses pecados ao qual nós vemos que está acontecendo em nossas vidas, e devemos retirar, ou seja, colocar a cerca e barrar que esses pecados entrem agora em nosso coração. Agora, depois de nós percebermos os pecados grandes e não permitir que ele entre em nosso coração, o rei Salomão, ele também escreve as raposinhas. As raposinhas, meus irmãos, pode ser considerado então aqueles pequenos pecados que entram invisivelmente, chegam até a ser natural ao nosso pensamento, né? E também entram por pequenas portas aos quais nós vamos abrindo devagarzinho, nós vamos permitindo passar pelas pequenas frestas destas portas que nós abrimos. Pequenas portas, um pensamento impuro, um sentimento dentro do seu coração, ao qual ninguém sabe, mas está lá dentro. Às vezes nem você mesmo sabe que está lá dentro, e esse sentimento está lá com você.
Ora, o rei Salomão, então, ele já estava ali nos dizendo que devemos tomar cuidado com pecados grandes e aparentes, e mais ainda com aqueles que são pequenos, que abrem pequenas portas para o inimigo entrar e fazer uma devastação. A vinha é a sua fé, a vinha é o seu coração. Agora, as raposas são os pecados. São as pequenas coisas que vai entrando em nossos corações e nos retirando, então nos tirando do caminho da fé, de confiar no Senhor e crer em Deus. Ah, meus irmãos, temos que tomar cuidado, então. O Senhor está nos revelando nesse dia, pois eu quero dizer para os irmãos que é algo que eu vivi no passado, antes de então voltar ao caminho de Cristo e hoje ser um ministro da palavra de Deus. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com os grandes pecados ao qual está aparente diante de nós, mas tem muito crente que não faz nada a respeito. Está cercado por esses pecados e continua ali permanecendo naquele caminho ao qual não agrada ao Senhor. Mas que também devemos praticar o esquadrinhar do nosso coração. Para que esquadrinhar? Que é assim que nós achamos então as pequenas raposas. Quando nós então esquadrinhamos o nosso coração, verificamos quais são os sentimentos que há ali dentro e que precisamos retirar, sentimentos carnais, obras da carne, algumas outras ações e atitudes, também pensamentos ruins. Devemos esquadrinhar até o nosso pensamento e nos libertar então destas coisas que nós temos, que algumas pessoas, não nós, mas algumas pessoas têm feito e levado isso como algo natural. Ah, eu aprendi dessa forma, é assim que vai ser para o resto da minha vida. Não permita que o diabo coloque esse tipo de ação dentro de você, mas permita que o Espírito Santo de Deus venha te purificar por dentro, tirando tanto as raposas grandes, que são esses pecados que são aparentes, quanto as raposinhas também. O Espírito Santo, ele vem e esquadrinha, ele limpa todas as trevas, ele te ajuda a caminhar um caminho de santidade, de separação. E olha, meus irmãos, quantas pessoas estão dentro da igreja e ainda estão precisando tirar tanto as raposas grandes quanto as raposinhas. Mais ainda as raposinhas, que são invisíveis, são pecados invisíveis e às vezes natural ao nosso pensamento. Veja bem, pessoas com malícia, pessoas com pensamentos impuros de prostituição, havia inclusive, e às vezes esses pensamentos vêm e estão dentro da nossa cabeça e a gente não percebe que é algo maligno, e para nós fica sendo como algo ali natural. Pessoas que falam que estão em Cristo Jesus e que ainda estão falando palavrão, que ainda exalam de suas bocas, gírias maliciosas, que ainda não abriram o seu verdadeiro olho, o seu verdadeiro coração espiritual para permitir então capturar essas pequenas raposas e se limpar. Eu quero agora direcionar você para o significado das coisas, Como eu tinha dito anteriormente, a vinha é a sua fé, é a sua caminhada espiritual. As raposas são os inimigos, aqueles espíritos malignos que querem vir sobre você, levantar aquela onda e então derrubar você, tirar você então de uma vida espiritual, crente em Deus, confiante no Senhor, uma vida de luz e do bem. Olha, meus irmãos, temos que ser cristãos com olhos espirituais abertos, cristãos com uma mente cristã aberta, que aliás, aquele que está em Cristo, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 16, que quem conheceu a mente de Cristo, quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo, mas nós temos a mente de Jesus Cristo. Meus irmãos, aquele que entregou sua vida então a Cristo precisa ter uma caminhada na palavra de Deus, uma caminhada
de crescimento espiritual, de crescimento na palavra de Deus, seguindo para o alvo que é Jesus. Olha, tem muito crente que está parado no mesmo lugar, achando que está bom daquele jeito e que o Senhor Deus está se agradando da vida que ele está levando, mas o Senhor Deus, ele já nos diz que se agrada naquele que o busca e se agrada e está buscando. O Senhor Jesus, ele não tem o preferido, mas ele quer aqueles que verdadeiramente estão buscando a santidade, estão buscando então a separação no caminho do Senhor, fazendo com que então o seu coração seja um coração puro, e agora com ousadia eu posso chegar diante do reino de Deus, diante do trono da graça, e entregar as minhas petições, as minhas necessidades e o meu coração verdadeiramente a uma adoração ao Senhor. Ah, meus irmãos, como essas raposas e pequenas raposas fazem mal à vinha, fazem mal à nossa caminhada de fé, fazem mal então ao nosso coração espiritual. Precisamos limpar. São pequenas portas que às vezes nós não estamos recebendo as bênçãos de Deus, às vezes não estamos recebendo a revelação do Senhor, às vezes não estamos então enxergando, né, as coisas ao nosso redor de forma melhor, de forma a ser uma estratégia que Deus coloca dentro de você para que você possa receber a vitória em Deus. Então temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Amém? Então é assim, essa é a palavra que eu tinha para os irmãos nesse dia, né? Que você possa abrir os seus olhos espirituais, querer mais do Senhor, se limpar então dessas raposas grandes e se limpar também das pequenas raposinhas que querem matar a sua vinha, que eu tenho certeza que está pronto para dar fruto. Eu tenho certeza que está pronto para que você receba a vitória. Que aliás, 1 Coríntios, né, capítulo de número 15, versículo de número 57, diz que graças a Deus que nos dá a vitória em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, graças a Deus que Ele quer te dar a vitória através do Senhor Jesus Cristo na sua vida cristã, meus irmãos. Mas precisamos também fazer a nossa parte. Amém? Há uma sinergia que temos que ter com Deus. Deus derrama a bênção, nós levantamos a mão em santidade e agarramos ela e tomamos posse então da nossa bênção. Tem pessoas que não estão sendo curadas, não estão tendo êxito no casamento, não estão tendo êxito com os seus filhos, com os seus netos, ou na enfermidade, ou no trabalho, ou qualquer coisa desse tipo, porque ainda não entendeu que as pequenas raposas e as raposas ainda estão ali querendo comer a vinha. Entendeu, meus irmãos? Amém? Glória a Deus, essa é a palavra que eu tinha para os irmãos. Que Deus abençoe sua vida grandemente, que você tenha aí um dia abençoado, um dia de meditação, principalmente nessa palavra. Leia aí o capítulo de número 2 de Cantares. Há muitos ensinamentos espirituais para nós, principalmente nessa que é a purificação dos pecados dentro do nosso coração, mente e corpo. Amém, meus irmãos? O seu corpo é templo do Espírito Santo e ele habita dentro de você. Você que recebeu o Senhor Jesus na sua vida como único e suficiente Salvador, então o seu corpo é templo do Espírito Santo, ele habita dentro de você. Permita ele te purificar das raposas, que ele possa então retirá-las da sua vinha e que as raposinhas também sejam capturadas e retiradas da vinha. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida, um forte abraço. Tchau, tchau, até mais no próximo vídeo. Tchau!